já percorremos uma grande jornada pelas páginas da Laudato Si. Ainda tem os 2 últimos capítulos desta encíclica, onde o Papa Francisco aponta algumas linhas de ação em vista de superarmos aquilo que ele chama de espiral de autodestruição. A partir da espiritualidade da ecologia integral, vejamos então as atitudes e ações que poderão restaurar a nossa casa comum. Nesse capítulo, o Papa vai começar a falar do agir. Fazer o quê? Ele recupera o eixo central da sua encíclica. Clamor da terra, clamor dos pobres. E vai dizer, hoje nossa terra clama. Ela está vivendo uma crise. São várias crises dentro da crise climática. E ele vai pegar um exemplo, que é o aquecimento global. Qual o problema desse aquecimento global? É que nós, seres humanos, dividimos a Terra em países, cada qual com seu governo, seu Estado soberano, que faz suas políticas. Mas a Terra é uma só. Ela não tem divisões. O clima não conhece as divisões. O clima percorre o planeta todo sem respeitar as fronteiras nacionais. De modo que, na hora de resolver um problema como esse, que é o aquecimento global, problema que a Terra já tomou consciência em 1992, quando foi feita a Eco 92 no Rio de Janeiro. Ficou claro ali, olha, nós caminhamos para uma crise climática. Vamos fazer alguma coisa. E na hora de fazer alguma coisa, diz o Papa, agora nós temos um problema. É que a redução de gases com efeito estufa requer honestidade, coragem e responsabilidade, sobretudo dos países mais poderosos e mais poluentes. Ou seja, quem polui mais precisa pagar. E quem é mais poderoso tem a maior responsabilidade. E aí vem, é que quem polui mais é quem vem já poluindo há mais de 200 anos, que foi a queima de combustíveis fósseis, gerando energia para a industrialização. Os países que começaram a industrializar mais tarde, como é o caso do Brasil, ou da China, ou da Índia, dizem, ei, mas se vocês ricos já estão poluindo há tanto tempo, por que nós também não podemos poluir um pouquinho para nos industrializarmos? Ou então, se não podemos mais poluir, que a gente ganhe uma compensação financeira. Paguem a gente, não? Nos paguem, vamos manter a floresta. Agora vamos querer caro para manter uma floresta de pé. E como é que nós vamos então sair desse impasse? O Papa reconhece que a questão não é fácil, que é muito complicada. Tanto assim que ele nos pede, temos que rezar. Rezar para que Deus nos ilumine. E nos ilumine para quê? A primeira questão é conscientizar, tomar consciência da gravidade do problema, e essa encíclica é um excelente instrumento de conscientização. Segundo, começar a nos organizarmos desde a base, né, agindo localmente, para influenciar nos nossos governos, para que eles mudem a sua posição nas negociações internacionais, que não vejam apenas a defesa das suas empresas, mas vejam a defesa dos pobres e da vida do planeta. O Papa retoma, então, uma ideia que já vem de João 23, retomada por Bento XVI, a necessidade de uma autoridade política mundial, uma autoridade capaz de influenciar sobre os países e sobre as empresas e sobre os organismos mundiais. Então, desde a base, nas suas organizações populares, até a cúpula do mundo, que seria essa autoridade política mundial, nós devemos ter uma política externa controlada por uma diplomacia, ele usa essa expressão, uma diplomacia, que não cuide apenas dos interesses das empresas, mas principalmente da vida da terra e da vida dos pobres nessa terra. Há vencedores e vencidos entre todos os países, onde se devem identificar as diferentes responsabilidades.
Esse que diz o Papa nos faz lembrar as cenas que ainda estão em nosso coração e nossos olhos, as cenas talvez do pior desastre mineiro que tivemos na história do Brasil, em Mariana, Minas Gerais. Lá, a irresponsabilidade das empresas e também o papel ausente do Estado na fiscalização mostraram aquilo que a Laudato Si quer negar, aquilo que ela quer evitar que se repita em outras ocasiões. A lógica das empresas é a lógica da acumulação do lucro, a lógica da redução dos custos, mesmo colocando em perigo a vida do trabalhador, a vida das comunidades. A lógica dos estados é a lógica de aumentar os investimentos, facilitar, flexibilizar as leis, conseguir benefícios em curto prazo com interesses eleitorais. Agora, a lógica de que o Papa nos fala é uma política de grandes visões, uma política que olha para longe, de continuidade, de largos horizontes. Não por acaso o Papa Francisco está sendo reconhecido talvez como o único estadista ainda em atividade. É uma política onde o Estado recupere o seu protagonismo acima da economia, estabelecendo políticas sociais inclusivas e participativas. É uma política, diz o Papa, aonde a comunidade, a pessoa, possa promover iniciativas locais, no eixo da energia, da matriz energética e de transporte, do consumo, da redução da poluição, de iniciativa para a agricultura familiar, mais participativas, onde as pessoas das comunidades sejam reconhecidas como reais poetas sociais, aqueles que produzem e criam e depois vinculam o Estado a exercitar políticas mais abrangentes a partir das suas intuições. A lógica neoliberal diz que o mercado deve ser o único critério, nada deve intervir no mercado. Para combater essa soberba, arrogância, até uma certa idolatria do mercado, é preciso ações políticas. Nisso o Papa também coloca muito bem. Um dos grandes problemas de hoje é achar que a economia não deve estar dialogando com política ou não deve ser limitado, influenciado e também, de uma certa forma, até dirigido. Então, a vontade da população, da sociedade, ela se manifesta através da política e aí a tensão entre a política e a economia, entre o mercado e o Estado deve voltar como algo positivo na sociedade. Só assim poderemos ter certo controle a essa voracidade irracional do mercado hoje que gera problemas naturais e ambientais e problemas sociais. Hoje, diz o Papa, alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios estados. Mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. O que entendemos por política? Porque a política ela abrange toda a dimensão da vida, desde a ação que a pessoa está desenvolvendo no bairro, desde uma ocupação para defender o direito à moradia de uma terra que está ali sem uso, no sindicato, agora os vários grupos no Fórum Social Mundial, a Marcha das Mulheres, a política também na forma de exercício do voto. A consequência de escolher bem os nossos governantes, de pensar, de refletir sobre o compromisso que cada pessoa tem na política é fundamental. Tem que acompanhar, tem que fiscalizar, cobrar e continuar no exercício da política pensando em juntar as pessoas cada vez mais para construir força para a mudança da sociedade. Essa é a grande mensagem, mudar através da atuação política. Pensando no bem comum, Francisco diz que a política e a economia em diálogo devem colocar-se a serviço da vida e que os saberes da ciência comunguem com a sabedoria das tradições religiosas. A Igreja aprecia a contribuição do estudo e das aplicações da biologia molecular, da genética, mas isso não deve levar a uma indiscriminada manipulação genética que ignore os efeitos negativos destas intervenções. Não há nenhuma incompatibilidade entre ciência e religião aqui. Quer dizer, há um reconhecimento do valor, mas é tão importante esse chamado de atenção que a gente não deixe esse poder que a gente tem todo tomar conta da gente, né? Que a gente consiga se segurar e usar esse poder para o bem da humanidade, para o bem da nossa terra.
Há textos muito lindos aqui nessa encíclica do Papa. Um pedaço que ele diz assim: os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas. Possuem uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. E às vezes as pessoas acham que os textos são antigos, que estão fora de moda, mas é preciso reler de novo. A palavra religião tem esse sentido, relegere, ler de novo, e ler com a ótica da nossa época. Falamos também de ética, esta ética que está dentro das tradições espirituais, mas que vai além das tradições espirituais. Há muitas pessoas ateias e que são perfeitamente éticas. Como é que nós as incluímos? O que eu acho mais bonito nesta encíclica é que o Papa fala a partir do coração. Ele não está falando apenas de conceitos e de ideias. E ele até tem um trecho que também acho muito importante, que ele termina aqui dizendo: a gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, ascese e generosidade. Lembramo-nos sempre que a realidade é superior à ideia. Por isso este trabalho é importante e pertinente à nossa época, neste cuidado ao nosso corpo comum. Eu chamo até a Terra, o planeta e a vida como o nosso corpo comum, não apenas a casa, mas é a nossa vida. E quando percebemos isto, percebemos que estamos interligados, intercomunicando a tudo e a todos, a todas as formas de vida, vai surgir internamente, de dentro de cada criatura, um sentimento ético, de respeito, de querer o bem e de cuidar, porque o outro sou eu. A vida da terra é a minha vida, e por isso eu a quero bem e eu a cuido bem. Que assim seja. O Papa reconhece que muitas ações já estão acontecendo em favor da casa comum. Algumas delas nós vemos na TV, em reportagens, e muitas outras acontecem no silêncio, no anonimato das ações de pessoas de boa vontade. E você? Sua família, sua comunidade, nós? Em que estamos contribuindo para o bem viver e o bem-estar de nossa casa comum? O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, na fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. TV da Soledade. A TV da Padroeira de Itajubá.
transmitindo de Itajubá para todo mundo. No YouTube, Facebook, Instagram. TV da Soledade. A partir de agora, aqui na TV da Soledade, Encontro de Fé. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um programa Encontro de Fé. Esse programa tem como objetivo levar uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança para todos aqueles que estão nas suas casas, nos seus espaços, compartilhando conosco, nos assistindo nesse momento. Durante esse mês de agosto, nós estamos refletindo sobre as diversas vocações dentro das diversas dimensões, trabalhos pastorais, movimentos dentro da vida da igreja. E na primeira semana nós refletimos sobre a vida sacerdotal, segunda semana sobre o matrimônio, a família, terceira semana sobre a vida religiosa, e nesta semana nós estamos refletindo sobre a missão do catequista, dos leigos dentro da igreja. Ontem nós tivemos aqui a presença de alguns catequistas da nossa paróquia. Hoje temos a presença de leigos que vão tratar conosco também o tema proposto para essa noite. Na comunidade Santa Margarida Maria, né, que foi aonde tem essa missão com a nossa construção, né, e onde eu tive a chance de estar trabalhando dentro da liturgia, dentro do acolitato. Então essa missão que me foi designada, né, de estar ajudando, de estar doando o meu serviço para a comunidade, surgiu ali, dentro da comunidade Santa Margarida Maria, lá no bairro do Anhumas, né, que está vindo, construindo a sua igreja de pedra, né, e a comunidade viva ali, levantando todos os seus esforços e todas as pessoas juntas para conseguir essa construção. Então essa missão mesmo dentro vamos dizer, dentro do serviço missionário de estar ali a serviço da comunidade foi lá na Santa Margarida Maria. Mas eu venho desde os 15 anos trabalhando com o pastoral da juventude, né? Venho trabalhando com a Crisma. Eu sempre já fui também ministro extraordinário. Então vem da família católica, mas essa missão hoje que eu sinto é a construção da igreja. Muito bem. Vamos conversar com o Paulo. Paulo, sua missão. Então, padre, eu comecei em comunidade em 1997, lá na capela, na época, Nossa Senhora da Agonia, ali na Rua Tigre Maia, no início da construção do santuário, né? Então, não só eu, como um grupo, na época, né, nós trabalhávamos dia a dia, né, angariando recursos e correndo atrás de levar à frente a construção do santuário. Mas o grande chamado que eu senti na minha vida foi em 1999, quando eu encaminhei um e-mail na época para a Rede Vida, falando que nós tínhamos estampas de Nossa Senhora da Agonia e que se eles dessem esse recado na televisão, um contato nosso, nós iríamos encaminhar a oração de Nossa Senhora da Agonia para as pessoas, né, que se tornassem então devotos. E naquele mesmo dia, foi numa sexta-feira, lembro bem disso,
Às 6 horas da tarde, eu estava na minha casa, no sofá, rezando o terço. A minha filha veio me chamar dizendo que estavam me chamando no telefone. Eu disse a ela: Soraya, eu não posso atender, agora eu estou rezando o terço. Você disse para ligar outra hora. Ela falou: pai, mas é da Rede Vida. Aí eu assustei. Falei: Rede Vida? O que a Rede Vida quer comigo? Aí eu fui lá atender, ele se apresentou, disse que era o Luiz Antônio Monteiro, que apresentava na época o programa Tribuna Independente, e que um padre queria na segunda-feira lá para ser entrevistado, ele não podia ir. E se eu podia comparecer para ser entrevistado no programa. Aí eu perguntei alguns detalhes, já conheci o programa, eu falei: mas eu vou fazer pergunta? Ele falou: não, o senhor vai ser entrevistado. O Brasil vai mandar perguntas para o senhor responder. Bom, enfim, eu aceitei, fiquei muito nervoso, né, com essa situação, que eu nunca tinha passado por isso, mas vi que foi um grande chamado de Deus na minha vida para eu apresentar a devoção de Nossa Senhora da Agonia para o Brasil inteiro. E a partir daquele chamado, eu senti esta responsabilidade, né? O sentido de um comprometimento maior que eu teria na minha vida por esse chamado que eu tive, né? E que tive certeza que foi de Deus, né, na minha vida. E a partir disso, então, eu nunca mais deixei de servir e trabalhar em comunidade. Hoje eu estou na comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração, depois que o santuário ficou pronto, né? Se tornou uma comunidade mais de oração, não assim tanto de pastorais. E aí eu acabei mudando, né? Graças a Deus, não por problemas nenhum que eu tive lá no santuário, mas principalmente para poder perseverar em outras pastorais e movimentos. Muito bem, Paulo. Agora a Fabiana, bem, a bendita fruta entre os homens, né? Dá até medo, né? De tanta gente boa aqui. Bem, eu até os 17 anos, eu nasci numa família católica, mas assim, eu raramente ia às missas. Eu fiz primeiro a Eucaristia porque era, né, toda criança chegava a uma determinada idade, aquela turma fazia, a gente acabava fazendo também. E com 17 anos, quando eu comecei a namorar com o Emílio, que eu comecei a frequentar as missas. Então, eu ainda lembrei essa semana em casa, a primeira missa de Natal que eu fui, eu já tinha quase 18 anos. Então, durante esse tempo todo, né, eu achava que, assim, que se eu tinha uma vida certinha, eu acreditava em Deus, mas que não tinha necessidade de participar de nada. E quando eu comecei a morar com o Emílio já tocava na igreja, comecei a frequentar as missas e logo nós casamos, né? Depois de 3, 4 anos nós casamos, a Larissa logo nasceu, aí que eu me acomodei mais ainda. Porque com uma criança pequena, eu achava que a minha vocação era ser mãe, era ser esposa, eu precisava, né? Eu já estava certinha com Deus. E assim, como eu convivia com uma família que a minha sogra, o meu marido, todos participavam da igreja, eu sentia incomodada de não fazer nada. Mas eu sempre tinha a desculpa, né, que eu tinha as minhas crianças, que eu não tinha tempo para fazer. E foi quando eu recebi um chamado para fazer um encontro no Movimento de Cursilhos. E neguei várias vezes, né? Não foi de primeira vez que eu fui. Quando eu fui, eu cheguei lá, eu comecei a chorar, eu não queria ficar, chorar mesmo, de verdade. Aí o Emílio foi embora e me deixou. E lá dentro, eu comecei, o meu despertar foi lá dentro. Eu comecei a ouvir mais falar sobre Deus, a falar sobre o comprometimento nosso de cristão, né? De assumir esse compromisso que é nos dado lá no batismo, né? E aí eu não tinha feito nem crisma ainda, e assim, lá já despertou esse interesse em fazer. E quando eu saí dali, eu sentia muita vontade de fazer alguma coisa, né? Só que assim, fazer o quê? Eu não sabia fazer nada. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer. E foi aonde eu fui trabalhar com os vicentinos na igreja. E a única coisa que eu sabia fazer era dirigir, mas era o que eles precisavam naquele momento, de uma pessoa para ajudá-los a entregar a cesta básica, né, nas casas das pessoas. E foi ali que eu comecei. E aí, depois que a gente encanta pelas coisas de Deus, a gente nunca mais para, né? Então, o meu chamado foi ali, dentro do movimento, e a primeira missão foi dentro com os vicentinos, dentro
Dois movimentos muito fortes, né, Dois Fabiana? movimentos muito Tanto fortes. o Cursílio como a caridade, né, na sociedade. Eu né? falo, o Cursílio foi assim, o divisor de águas na minha vida. Foi ali que tudo começou. Sim. Muito bem. Então, agora nós vamos conversar um pouco com o Júnior, né, sobre a segunda pergunta. Baseando-se na sua experiência pessoal e pastoral, o que é ser missionário hoje? Hoje, o ser missionário, para mim, como experiência pessoal e pastoral, porque para mim elas caminham junto, porque onde eu estou na vida pessoal eu tento levar a minha crença, a minha religião e comigo, né? E quando eu estou dentro da igreja ou em qualquer trabalho, eu também levo a minha vida pessoal junto, que é a minha família, que é o meu filho, que também serve junto comigo, eu sou acólito e ele é coroinha, né? A minha esposa trabalha com dízimo, né? Então, para mim, hoje, nos dias de hoje, você ser um missionário é você viver realmente o que você como você está dentro da igreja, você também viver no seu trabalho, no seu momento de família, né? E não ter aquela divisão. Quando eu estou na igreja, eu sou um júnior, né? E quando eu estou em casa, eu sou outro júnior. E quando eu estou no trabalho ou no meu círculo social, eu sou outra pessoa, né? Então todos que me conhecem sabem que eu amo pedalar, né? Eu pedalo à noite, eu tenho o grupo, os amigos que a gente pedala à noite junto. E quem me conhece sabe, quando eu estou pedalando também estou falando de Deus. A gente sai para um esporte, mas esse esporte também, a minha religião, ela me acompanha, né? E lá na comunidade, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de pedalar. Então, lá na religião, o meu esporte também vai junto comigo. Então, acho que você ser missionário é você pregar fora da igreja o que você vive dentro da igreja. E quando você está dentro da igreja, você também pregar o que você vive fora. Ou seja, você leva uma vida só, né? De uma forma, você caminha de uma forma só. Porque não adianta você ser uma pessoa fora da igreja, né? E lá dentro da sua casa ser outra pessoa. Então, se a sua família vive bem com você, seus amigos também vão viver, né? E os seus colegas, os seus irmãos de comunidade também vão viver. E dessa forma tudo caminha mais fácil. Se você vive em duas versões, acaba sendo mais difícil, né? Então, se essa verdade da sua fé, essa verdade do seu trabalho, essa verdade da sua família é uma só, você caminha mais leve, você caminha mais fácil e tudo dá mais certo. Então, para mim, o missionário é isso, é viver de uma forma única o seu chamado, né? A sua missão. Qual que é a missão da gente? Pregar o amor e viver como Jesus Cristo nos pediu. Então, se a gente conseguir fazer isso na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso círculo social e de amigos, vai ser tudo mais fácil de viver. Muito bem, Júnior. Agora a pergunta, né, vai para o Paulo. Para mim. Isso. É mais ou menos isso que o Júnior falou, né? Também da forma que eu penso, só que eu vou tentar explicar com outras palavras, né? Ser missionário, para mim, seria assumir a condição de filho de Deus, né? Não enterrando os talentos, colocando esses talentos a serviço, né? Nós conhecemos a parábola dos talentos, lá do capítulo 25, né, de São Mateus. Já dei essa palestra no Cursílio, viu, Fabiana? Por isso que eu sei a passagem. E lá, né, fala lá do patrão que viajou e deixou os talentos, né? E um enterrou os talentos, né? Outros multiplicaram, um deles enterrou os talentos. A gente sabe que na parábola os talentos não significavam os dons, né? Eram assim, bens materiais, moedas, etc, né? E no nosso caso a gente leva isso para a vida como um dom que Deus nos deu, né? Então todos nós temos aqueles 3 dons teologais, né? Fé, esperança e amor, caridade, mas temos muitos outros dons. E esses outros dons, que quando nós somos chamados, né, como já explicamos alguns casos aqui, quando nós somos chamados, esses dons são
aflorados, né, pela graça de Deus. Né? Então a gente sempre fala, né, que Deus não chama os mais capacitados, mas Ele capacita. Né? Então, se alguém me dissesse isso há 30 anos atrás, um dia você vai estar junto com o pároco da sua cidade, né? Falando de Deus, explicando algumas coisas, né? A sua vida, né? A serviço, né? Daquilo que você foi chamado. Eu diria, olha, isso nunca vai acontecer comigo, eu tenho certeza, né? Porque eu nunca vou chegar a falar das coisas de Deus, porque eu nunca estudei, nunca vou chegar nessa condição. E hoje vocês, todos nós, estamos aqui. Por quê? Porque colocamos esses nossos dons a serviço, né, dos irmãos, a serviço da construção do reino de Deus. Então eu acho que quando nós abrimos o coração, com certeza, né, Deus age em nós. E a gente se torna um missionário, como o Júnior colocou também. Muito bem, Paulo. Muito boa a explicação. Agora eu converso com a Fabiana. Então, padre, ser esse verdadeiro discípulo de Jesus, né? O missionário. Trazendo para o dia de hoje, né? Assim, na situação que nós estamos vivendo agora, nesse momento de pandemia, ser missionário dentro da nossa casa, né? Eu acho assim que Deus deu de presente essa pausa para a gente voltar mesmo para os nossos lares, porque quantas pessoas, igual o Júnior falou, a gente tem que ser, né, fora da igreja, na nossa casa, aquilo que a gente é dentro da igreja, porque dentro da igreja é muito fácil a gente ser missionário. Aqui dentro da igreja é muito fácil. E quando a gente sai dali? E dentro da nossa casa, que é o lugar mais difícil da gente evangelizar, da gente, né, estar ali junto. Quantas vezes, assim, graças a Deus, na minha casa, eu não tenho esse problema de o meu marido, as minhas filhas, todos participam, né, na comunidade. A gente tem uma vida bem ativa, né, em movimentos pastorais. Mas tem pessoas que, às vezes, só a esposa que está, né, no lugar. E será que essa pessoa ela está sendo verdadeiramente um missionário? Porque o que a gente vê muito por exemplo, às vezes a mulher trabalha em determinada pastoral e convida o marido ou os filhos para participar e ninguém quer. Só que, às vezes, a pessoa não está sendo missionário naquilo que ela está, porque ela chega em casa falando mal da igreja, ela chega em casa falando mal do padre, ela chega em casa falando mal de fulano, que é da coordenação. Quem escuta isso vai querer ir para essa igreja? Vai falar assim, nossa, é esse lugar aí que você está... Então, o ser missionário primeiramente, a gente evangelizar dentro da casa da gente e depois evangelizar todos os ambientes que nós estamos, né? Mas, assim, ser pessoas verdadeiras, né? Pregar aquilo que a gente vive, que é muito importante, né? Porque a gente acaba sendo espelho, né? Para outras pessoas, porque é muito fácil a gente estar na igreja, ser bonzinho e tal, e sair dali, né? Então eu penso assim, levar mesmo o Evangelho de Jesus para as pessoas, ser uma pessoa, tentar ser realmente esse discípulo de Jesus, que é difícil, a gente erra. Quantas vezes, né, que a gente tenta fazer tudo certinho e sempre acaba atrapalhando ali no meio do caminho, né? E julgar menos, né? Hoje em dia, esse ser missionário, ficar em casa, a gente vê muito nas redes sociais as pessoas atacando demais, né? Os católicos, atacando os padres. Então, assim, eu acho que ser missionário também é saber silenciar na hora certa, saber, né, ouvir, ver, vamos averiguar, vamos ver o que é certo. Evitar o pecado da língua, né? Exatamente, né? Que é muito difícil, né? Então, eu penso que hoje em dia não é fácil, né? A gente ser missionário, a gente tentar essa evangelização pelos meios de comunicação, né? Quando a gente está mais perto, quando a gente está ali, ter o contato com a pessoa é mais fácil. Mas, com a graça de Deus, a gente vai tentando, né? Vai fazendo como a gente pode. Muito bem, Fabiana. Então, agora nós vamos conversar com o Donato, ainda dentro dessa mesma pergunta, né? Encerrando
o ciclo da rodada aí da segunda pergunta. Isso mesmo. Então, indo na linha dos que me antecederam, também eu diria, repetindo uma frase de São Paulo II, que o cristão, o leigo missionário, é o homem da igreja no coração do mundo e o homem do mundo no coração da igreja. De fato, ser leigo, ser cristão, é uma vocação. Essa vocação brota de nosso batismo, onde nós mergulhamos, de fato, profundamente na vida e na ação de Jesus e na sua obra de salvação, redenção da humanidade. Então, o nosso papel, a nossa função, a nossa missão é atuar dentro da sociedade, sendo sal, luz e fermento, como nos lembra São Mateus, no capítulo 5, versículos 13 e 14. Aliás, esse lema foi também usado no ano que nós tivemos em 2016, o ano do laicato. Então, isso também trouxe para nós um despertar muito grande de toda a igreja no Brasil, no sentido de sentir realmente que o leigo tem uma identidade própria, uma vocação própria e uma missão própria, e assim também uma espiritualidade própria na sua vida. Então, o leigo, de fato, não é alguém de segunda categoria, porque normalmente o termo leigo, missionário leigo, na linguagem popular, linguagem comum, significa aquela pessoa que está por fora de tudo, não entende nada, não conhece nada, mas dentro da igreja o leigo é uma vocação, tem a mesma dignidade. O próprio Papa João Paulo II, de novo lembrando a sua figura, dizia então que o importante neste caso é ser cristão, cristão papa, cristão bispo, cristão padre, cristão diácono, cristão leigo, porque o que nos une a todos é o fato de ser cristãos pelo batismo. Ser papa, ser bispo, ser padre, diácono é um serviço, e não teria esse serviço se não tivesse também a igreja, e a maioria da igreja somos nós, os leigos. Então, de fato, é importante a gente sentir que nós temos esta dignidade de sermos leigos. E lembrando também que temos uma companheira excelsa, muito significativa, que é Maria, né? A mãe de Jesus, mãe de Deus, que foi leiga, né? Pessoa de fé que agia na fidelidade, agia na caridade. Então nós também, a nossa fidelidade é trabalhar no mundo, porque o campo específico de nossa atuação é realmente dentro da sociedade, na política, na cultura, nas artes, nas escolas, na educação, nas fábricas. É ali que é o nosso campo específico, se bem que também nós somos chamados a atuar dentro das pastorais, mas nós vamos nos santificar, e esta é também a vocação de todos, né? Desde o Papa até os leigos. A nossa vocação é a nossa santificação, e nós vamos realmente nos santificar atuando ali, testemunhando Jesus dentro da sociedade, para transformar a sociedade. Então, esse é o grande papel, a grande vocação, a grande identidade e missão do leigo, missionário leigo. Muito bem, Donato. Agora nós vamos para a terceira pergunta, e quem vai falar conosco primeiramente será o Paulo. Os leigos e leigas devem ser sal da terra e luz do mundo. O que te diz essa frase? Muito bem. Nós ouvimos muito isto, né? Em várias pregações, né, padre? Falando que nós temos esta missão, né? De sermos sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, né? Para responder, eu gostaria de contar uma historinha de 3 personagens que precisavam transpor uma floresta muito densa, uma floresta de mata virgem, né? Mata muito fechada,
E eles ficaram com medo de se perderem na floresta. Então os personagens eram a água, o fogo e o amor. E na condição de combinarem alguma coisa para não se perderem, então o fogo disse o seguinte: olha, se eu me perder de vocês, vocês procurem a fumaça, porque onde tem fumaça tem fogo e vocês vão me achar. E a água também, nessa linha, falou: olha, se eu me perder de vocês, vocês procurem a umidade, porque onde tem umidade tem água e vocês vão me achar também. E o amor não tinha nada concreto que ele pudesse ser achado se ele se perdesse dos outros. Então combinaram o seguinte, que o amor iria na frente e os demais iriam acompanhando o amor, sempre com ele à frente dos outros dois personagens. E assim conseguiram atravessar a floresta, colocando o amor à frente. Então, eu vejo assim, que ser sal do mundo, né, sal da terra, luz do mundo, como eu disse, também fermento da massa, tudo no mesmo sentido, significa isso, né? Nós servirmos a Deus na construção do seu reino, colocando sempre o amor nas nossas ações, nas nossas atitudes. É nesse sentido que eu acho que nós somos mais abençoados, que nós podemos colher melhores resultados, fazendo tudo por amor a Deus e por amor ao próximo. Desta forma, eu acho que nós podemos sim ter os melhores resultados possíveis do que de outra forma, sem ter esse amor vivo, né? O amor de Deus, né? A paz que nós pedimos tanto, né? Em nossas famílias e para o mundo inteiro, colocando o amor à frente, como nessa história que eu contei, né? Ok? Muito bem, Paulo. Gostei da história, né? Então fica aí o recado, né? Colocar sempre o amor na frente de tudo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente é. É dessa forma que a gente vai construir um mundo melhor. Porque onde existe amor, a paz, as outras coisas são tudo consequência disso, né? Então que a gente guarde essa frase, colocar o amor sempre na frente. E agora eu pergunto para a Fabiana, né? Então, ser sal na terra e luz no mundo, né? O sal, ele preserva o sabor na nossa comida, né? E é isso que a gente tem que ser na igreja, preservar essa verdade da palavra de Deus, né? A gente sempre ser sal é a gente levar a palavra de Deus, mas de uma forma certa, de uma forma correta, levar esse amor de Deus, né, que o Paulo falou, que eu acho que é a maior missão que a gente tem, e ser luz. Para a gente ser luz, a gente tem que ter uma intimidade muito grande com Jesus, porque como que eu vou ser luz, que eu vou iluminar as pessoas, se eu não tenho esse Jesus, né, na minha vida? Então, se eu quero ser essa imagem e semelhança dele, se eu quero ser essa luz que é onde eu chego, as pessoas conseguem enxergar a imagem de Jesus, eu tenho que ter uma intimidade muito grande com ele. Então, esse ser sal na terra, ser luz no mundo, é isso, é levar o amor para as pessoas, é saber ser a diferença no mundo. A gente tem que ser a diferença. Nós, como missionários, leigos, nós temos que ser a diferença no mundo, né? Para as pessoas olhar para a gente e saber que a gente está ali, que a nossa missão é de levar Jesus para que Jesus, e ela sendo Jesus, a vida vai ser vai ter mais sabor na vida, vai ter mais vontade de ajudar as pessoas, vai ter de amar. Então, eu acho que é o que o Paulo falou mesmo. Eu acho que o amor resume muito nisso, nessa missão, né? Muito bem. Agora eu vou com o Júnior, né? Na sequência é o Júnior. Vamos seguindo a ordem aí. Bom, eu vou aproveitar, continuar aqui pegando o gancho da Fabiana. Uma vez eu escutei uma palestra na época de grupo de jovens do Laudelino, que é um grande leigo aqui também em Itajubá, né? E ele falava nessa palestra, que me marcou muito, que sal da terra e luz do mundo, para nós que já estamos na caminhada, tem um significado um pouquinho a mais, né? Porque, por exemplo, se a pessoa tiver um machucado,
e você jogar um pouquinho de sal naquela ferida, ela vai queimar, ela vai doer, né? Mas vai ajudar a sarar, vai ajudar na cura daquela ferida. Então, se você está dentro da igreja, se você está participando, se você está iluminando, sendo luz para alguém, no momento do sal, às vezes não é só o tempero, não é só o sabor, às vezes é doer um pouquinho na ferida. E o que significa isso? É aquela orientação que às vezes a pessoa não tem. Às vezes aquela ignorância na fé, né, pelo bom lado, que às vezes a pessoa não recebeu. Então, se você consegue ser esse sal que dói, mas cura, esse sal vai ajudar na formação de um novo cristão, vai ajudar a edificar essa pessoa. E pode ter certeza que essa pessoa não vai esquecer dessa ardida que o sal dá, né? Desse momento que machucou, mas que ajudou a sarar, a curar uma ferida, mas que ajudou nessa edificação da pessoa. Então, para mim, o missionário, a pessoa que está dentro da igreja trabalhando, ela tem que iluminar, ela tem que ser a direção para alguém, mas ela também tem que ser a orientação, ela tem que estar naquele momento que a pessoa saiu da linha ou teve algum problema, você vem ali e ajuda ela a chegar de novo no caminho. Muito bem. Agora o Donato, então, concluindo novamente essa rodada. Muito bem. Então, o sal realmente para que serve? Se a dona de casa for ao supermercado comprar o sal, trouxer o sal para sua casa, mas o sal ficar guardadinho lá, não vai acontecer nada. Então, para o sal cumprir a sua função, ele tem que ser colocado lá na comida, né? Então, ali ele vai salgar, vai produzir o efeito desejado, esperado do sal. Vai trazer sabor para a comida. Ao mesmo tempo, ele vai desaparecer, porque o que vai aparecer é a comida. Ninguém está procurando sal quando vai almoçar, está procurando a comida. Então, de fato, ele vai desaparecer, mas está cumprindo a sua função, que é de salgar, trazer sabor. Também o cristão que tem orientações, tem valores, conhece a Jesus, tem uma intimidade com Jesus, é discípulo de Jesus, mas se ele fica só nesse aprendizado teórico ou, no máximo, participa da igreja, na igreja, então ele não está sendo sal, né? Para ele ser sal, ele tem que estar presente no mundo, na sociedade. E qual é a função dele? Transformar, abrir caminho para o Evangelho lá no campo da política, no campo das artes, da educação, da cultura, né? Ali na produção, nas fábricas, nas escolas. Então, ele tem que transformar esse mundo e que esse mundo seja um mundo parecido com o projeto de Deus, o mais possível parecido com esse projeto de Deus. Então, de fato, sal da terra e luz do mundo é transformar o mundo com a palavra do Evangelho. Há poucos domingos atrás, agora nós estamos no ano na liturgia, seguindo São Mateus, então está falando muito sobre as parábolas do reino. Então, no capítulo 20, ele diz, né, São Mateus, que o pai de família levantou-se de madrugada e foi para a praça para contratar operários para a sua vinha, né? E quem é essa vinha? Onde está a vinha? A vinha é o mundo, e os operários são todos nós, os leigos, cristãos leigos, missionários. Então, é ali que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, para que o mundo possa ser um outro mundo, transformado, né? Uma nova sociedade mais justa, mais fraterna, de igualdade, de perdão, né? Menos ódio, menos vingança, né? Menos mentira, isso que está saltando à vista de todos, né? Sobretudo ultimamente. Então, é o que chama muita atenção, é o que esfacela bastante, trunca bastante a vida das pessoas, enfraquece, né? É realmente essa questão da mentira, da falsidade. Então, o cristão, para ser sal e luz, ele tem que atuar na verdade, na coerência, né?
Então isso é importante também no Evangelho de ontem, né? Repetindo o Evangelho da missa. Então, o Filipe que mostrou a Natanael, chamou Natanael para conhecer Jesus, né? Então, Filipe quis não só conhecer Jesus, mas quis levar outra pessoa também a conhecer Jesus. Então, essa também é a nossa função de ser sal e luz do mundo, transformar também as pessoas a partir do seu interior, conhecer mais a Jesus, verdadeiramente o projeto dele, né, de solidariedade, de comunhão, de perdão, que seja realmente o rosto, né, misericordioso do Pai. Então isso a gente tem que provar e comprovar e testemunhar, sobretudo, anunciar e testemunhar esse Jesus que transforma. E lembrando, né, Donato, que o pagamento de Deus para os trabalhadores, os servos fiéis, é o mesmo para todos. Exatamente. Né? Não vai ter distinção, né? Exatamente, porque você confia na providência de Deus. Deus dá o necessário para cada um de nós, para todos nós, né? Não importa o quanto nós trabalhamos, porque o trabalho é nosso, mas a graça é de Deus, né? Muito bem, vou ver se eu consigo sintetizar aqui as falas dos 4. O amor, né, que vai na frente, o sal que dá o sabor, o sal que não aparece, mas que aparece o efeito do sal, daquilo que cura. Então, pegando as 4 falas, eu resumiria, então, é o amor, é o sabor, é a gratuidade, o não aparecer, né? E que o resultado disso, o resultado do amor, do sabor e do não aparecer, é a cura da vida, né? Então, eis a missão, né, dos nossos leigos dentro da igreja, uma missão belíssima. A gente tem que se descobrir como missionário, né, e não ter medo de mostrar que somos cristãos batizados e que temos uma missão dentro da igreja, como o Donato bem frisou, né? O que nos une é o batismo, que nos torna cristãos, né? E é isso, não importa a missão que cada um assumiu, se é a missão do Papa, dos bispos, do padre, do diácono, do religioso, da religiosa, ou do casado, ou do solteiro. O importante é que todos saibam que dentro da igreja tem espaço para todos e a missão não é de uns, mas de todos nós. Então, que Jesus nos ajude a entendermos essa missão tão bonita dos leigos e leigas dentro da vida da igreja. E agora nós vamos para a 4ª pergunta, e agora é com a Fabiana, né? Muito bem. Ó, Fabiana, agora é um negócio que é bem longo, viu? A missão do leigo, da leiga, se realiza em todos os ambientes, no mundo da política, da realidade social e econômica, da cultura, das ciências, das artes, como verdadeiros missionários, bem como em outras realidades abertas à evangelização, como a família, a educação, o trabalho, o sofrimento também, né? É lugar de missão. Como vocês enxergam, nos dias atuais, a atuação do leigo e da leiga nesses ambientes? Então, padre, o que a gente tem visto muito, né, nos tempos atuais, é que as pessoas, elas têm medo de falar de Deus. As pessoas que falam que são cristãos, que são os leigos, que estão ali dentro da igreja, as pessoas se inibem por qualquer coisa que alguém venha falar. A pessoa vem falar mal da igreja, ao invés né, nós, como missionários, estar ali para defender a nossa igreja, a gente acaba ajudando a falar mais mal, a gente não defende. Às vezes, por falta... o que eu vejo muito também é que, às vezes, o leigo, ele acomoda, ele não procura muita informação. Lógico que tem muitos leigos que são muito bem informados, mas eu penso assim, quando nós aceitamos essa missão
de servir na igreja, de levar, de pregar o evangelho, né, de Jesus em todos os ambientes, esse sim nosso tem que ser um sim sincero, para que qualquer desses ambientes que a gente estiver, a gente vai defender a palavra de Deus. Porque o que a gente vê muito, as pessoas não defendem a nossa igreja. As pessoas, ao invés de evangelizar, muitas vezes, e isso eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, agora mesmo, recentemente, nas redes sociais, sobre o caso daquela menina que foi abusada, sobre o aborto. Quantas pessoas que dizem ser cristãos, católicos, a favor do aborto? Né? Então, a gente tem que defender. Sempre quando eu falo isso, eu lembro, a Aline, minha filha mais nova, a Aline, ela estava, acho que tinha uns 8, 9 anos na escola, e a professora falou assim, que os católicos têm mania de adorar imagens, adorar Nossa Senhora. Aí a Aline virou e falou assim, que não, que ela estava equivocada, que nós veneramos. Né? Até lembrou de um exemplo que quando a gente tem uma imagem, quando a gente gosta muito de uma pessoa, que a gente tem uma foto na casa da gente, a gente tem aquela foto ali para lembrar da pessoa, que é a mesma coisa da imagem. Né? O porquê que eu estou falando isso? Porque é uma criança defendendo a nossa igreja. E muitas vezes, nós, como leigos, nesses ambientes que está aqui, que foi o que o Donato já ressaltou, né, nas perguntas anteriores, a gente não cumpre esse papel. A gente esconde a verdade. Né? A gente esconde a realidade, entendeu? A gente tem medo de falar a verdade. A palavra de Deus é única. Se a gente está ali na igreja, se a gente está falando o que é baseado no catecismo da Igreja Católica, por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai ter medo? Então, nós, como leigos, nós somos responsáveis, sim, de levar essa palavra de Deus para as pessoas, mesmo que doa, igual o Júnior falou, porque às vezes você vai falar com a pessoa né, até arrepia a hora que você vai falar a verdade, né, não quer escutar, vai doer, mas você vai falar o certo, você vai defender a sua igreja, você vai defender aquilo que você acredita. Então, eu acho que a missão nossa maior é essa, é levar para todos esses ambientes, né, a palavra de Deus. E eu acho que nos dias atuais, né, aqui a pergunta fala como que a gente enxerga, né? Eu acho que a atuação, o leigo, sim, ele tenta ajudar, ele ajuda nas pastorais, ele ajuda nos movimentos da igreja, mas eu acho que essa ajuda tem que ser uma entrega muito sincera, uma entrega muito responsável, para a gente poder realmente levar essa palavra de Deus para as pessoas. Não o que eu acho, eu não posso achar nada. Ontem, no encontro de ontem, um dos catequistas falaram isso. Quando o catequizando faz alguma pergunta, eu não posso falar, eu acho que é isso. Eu tenho que falar o que eu tenho que basear no catecismo da igreja, eu tenho que basear no evangelho para eu dar a resposta. Então, eu acho que essa formação, né, para nós, leigos, e a gente ser bem sincero, bem autêntico, nos dias de hoje, eu acho que isso daí tem que ser, é muito importante. A gente não pode abrir mão, né, de estudar, de conhecer, para a gente poder bater de frente mesmo, porque a nossa igreja é muito atacada. Então, a gente tem que estar firme no que a gente vai falar, para a gente poder fazer as pessoas entenderem e passar a amar, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, tem que fazer as pessoas conhecerem antes de sair falando e atacando. Então, acho que uma grande missão nossa nos dias atuais é isso. Muito bem, Fabiana. Muito boa a sua colocação. Agora eu converso, então, com o Paulo. Então, eu vejo que a nossa participação, né, em diversos ambientes precisa ser, acima de tudo, com um bom testemunho de vida, né? Nós temos que dar esse testemunho para as pessoas saberem que nós praticamos aquilo que a nossa igreja ensina, nossa mãe igreja ensina. Então, isso é muito importante, né? Porque o contra-testemunho vai depor exatamente a favor daqueles que têm várias outras opções de vida, né?
E quando nós vivemos o Evangelho, seria ótimo, né, que nós pudéssemos, através desse testemunho, mostrar para as pessoas que este é o caminho certo, né, que nós estamos cumprindo os ensinamentos de Jesus Cristo, né. São Basílio Magno, eu estou lembrando aqui, São Basílio Magno diz que nós podemos... São Basílio Magno, ele viveu no século IV e foi bispo de Cesareia, lá em Israel, né, um grande bispo, né? E ele diz que nós podemos nos relacionar com Deus de 3 maneiras: ou como escravos, ou como mercenários, ou como filhos. Como escravos são as pessoas que obedecem a Deus por medo de castigo, né? Como mercenários, aquelas pessoas que fazem uma troca com Deus. Então, se eu fizer aquilo que Deus quer de mim, eu vou ter uma graça, eu vou poder alcançar aquela graça, né? É uma troca. E como filhos, é uma obediência por amor, né? Por respeito ao Pai. E ele diz o seguinte, né? São Basílio Magno, né? Repetindo, ele disse assim, essas pessoas que se relacionam com Deus nessas 3 condições, todas elas podem ir para o céu, mas o caminho mais curto é aquele que se relaciona com o Filho, né? Que obedece a Deus por amor, coloca isso em prática, né? Porque assume a condição filial, né? Que nós fomos criados, tá? Então eu vejo assim, esse nosso testemunho em todos os ambientes que nós vivemos, inclusive, Fabiana participa bastante, né, do movimento de Cursilhos, né? Uma das mensagens fortes é saber evangelizar ambientes, né? De várias maneiras. Como eu disse, né? A importância do testemunho de vida, para mim é o mais importante. Mas também com símbolos religiosos, né? Como a camiseta, com o escapulário, com o terço, tudo aquilo que você pode mostrar a sua fé para trazer mais pessoas para junto de Deus, dentro da nossa Mãe Igreja, que é esta ponte que nos leva até o céu. Muito bem, Paulo. Muito boa a sua reflexão também. Júnior. Vamos lá. O que eu percebi, né, quando vocês mandaram as perguntas para a gente se preparar, né, eu fiquei pensando numa coisa que é o sofrimento, né? Como é ser missionário hoje, como é você ser um católico, um cristão, nessa fase que a gente está vivendo, né? Porque é uma fase de sofrimento, que a gente estava até conversando antes. Eu vejo pela minha sogra, a Semana Santa, não pôde ir na missa, ela, quantos anos na vida dela, sempre frequentando, não poder ir numa sexta-feira santa, né? Chega a chorar de não poder estar ali dentro da igreja naquele momento. Na adoração da cruz. Isso, Então eu vejo que esse sofrimento hoje, e você como uma pessoa que está dentro da igreja, tem a sua cruz, né? Eu acho que cada missionário, ele tem a sua cruz para carregar. Só que o missionário que ele leva a vida dele, igual eu falei na primeira pergunta, em todas as áreas da vida dele, em todas as situações, ele vive de uma forma só, né? Ele não deixa de ter a cruz dele. Olha o momento que a gente está passando, o sofrimento. Mas ele consegue viver isso com alegria, né? Ele consegue transmitir uma verdade para outra pessoa. E uma coisa que falta hoje é formação, né? Porque nesse mundo que a gente vive, cada um na sua casa, dependendo de uma realidade virtual para se comunicar e colocando às vezes nessa realidade virtual uma verdade que não é a verdade sua, né? Mas não é a doutrina, né? Isso dá muito conflito, isso dá muita discussão, né? E nesse momento a gente tem que ter a nossa cruz com alegria e sabedoria para não ofender a outra pessoa, porque amanhã ou depois ela pode estar sentada do seu lado dentro da igreja, né? Então nós temos que saber orientar. Lá vem o sal que cura, né? Que vem, mas nós temos que saber também a forma de fazer isso. E nesse momento de sofrimento, nesse momento de isolamento, nós temos que nos preparar e ter a paciência de saber orientar as outras pessoas para quando
isso acabar, eu tenha mais pessoas dentro da igreja, não menos, né? Isso é um problema que a gente tem que saber hoje, como quem está missionário, quem está dentro das comunidades, de tomar o máximo de cuidado para conseguir orientar as pessoas. Porque nessa realidade virtual de fake news e cada um tem a sua verdade, que não é a doutrina real, então nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, né? E para quem falamos. Porque se você entra numa discussão com a pessoa, você não está vendo ela, você não sabe a reação que ela está tendo do que você está falando. E para ela, a verdade dela é aquela. E não é, às vezes, né, não chega a ser a verdade, como também pode não ser a sua, porque você não está preparado para aquilo. Então, nós temos documentos, nós temos o catecismo, nós temos a Bíblia, tudo isso para nos orientar, né? E então nós temos que ter o máximo de cuidado. É isso que eu vejo nesse momento. Por isso eu peguei dessas situações colocadas, eu peguei a situação do sofrimento, porque é a que a gente vive hoje, né? Porque quando a gente tem uma pessoa dentro da igreja que é preparada, que é formada, o fruto que ela dá dentro da comunidade é muito grande. E um exemplo disso aqui hoje é a Fabiana. Ela, assim, da minha comunidade de Santa Margarida, nós não tínhamos uma formação de coroinha, né? Era ela que fazia a formação dos coroinhas. Então, assim, e quantos coroinhas ótimos já passaram pela comunidade? Então, quando você tem uma pessoa preparada, formada, que tem o conhecimento, é diferente o fruto dela. Então, a minha opinião seria isso. Nesse momento de sofrimento, nós cristãos que temos a nossa cruz, nós temos que ter muita sabedoria, muita cautela sobre a verdade que a gente vai colocar, né? Porque nós temos que estar preparados para poder falar alguma coisa. E é isso que gera o maior dos problemas, o maior das discussões desnecessárias. Muito bem, Júnior. E agora, concluindo então a rodada dessa quarta pergunta com o Donato. Eu também entendo que o grande desafio da igreja hoje é a questão da formação, né? Formação doutrinária, formação humana, formação de capacitação em geral, também para atuar no mundo, porque a gente percebe hoje que as pessoas são levadas a colocar uma oposição entre igreja e mundo, como se fossem realidades diferentes. São realidades diferentes, mas tudo dentro daquilo que é humano, né? Porque muita gente não quer ver um Cristo com carne e um Cristo com cruz. Então, esse é o grande perigo. Então, a formação é que vem responder a essa situação, né? Para que realmente se possa ter um conhecimento mais profundo e um comprometimento também mais completo, mais pleno e abrangente do sentido de ser cristão hoje e atuar na sociedade hoje. Isso é muito importante porque a gente precisa perceber que, de fato, né, o que conta mais em termos de fé é que a gente possa se comprometer com as realidades históricas. A fé verdadeira nos leva a esse comprometimento com a realidade histórica, sendo aquilo que a gente já frisou bastante anteriormente, sendo sal e luz do mundo, realmente para transformar o mundo, transformar a sociedade. Então a gente precisa conhecer, precisa formar-se para que a gente entenda, pela encarnação de Jesus, a atuação dele no tempo dele, né? E já lembrei que Maria era leiga, também Jesus não tinha nenhuma função no templo, né? Não era levita, não era da tribo de Levi, né? Ele era, né, um leigo nesse sentido, e Maria também. Então, seguindo o exemplo deles, aquele exemplo de fidelidade ao projeto do Pai, aquele sentido de verdade, de comprometimento e de transformação, trazer vida nova para o mundo, para as famílias, para a sociedade, através do perdão, da comunhão, da partilha, da solidariedade, da misericórdia. Então, acho que por aí a gente vai. Muito bem, Donato. Foram reflexões belíssimas, profundas,
conscientes, né? Eu acho que talvez isso resume um pouco essa consciência, né, que cada um deve ter da sua missão dentro da igreja, dentro da comunidade, no ambiente onde atuam, né? Cada um atua. Então, fica aí também um pequeno resumo, né, dessa quarta pergunta, essa consciência de que nós somos chamados a viver a nossa vida cristã onde estivermos. Não dá para separar o ser igreja com o mundo, não o mundo de pecado, mas com a realidade que a gente vive no dia a dia. É ali que a gente é chamado a dar o nosso sim, o nosso testemunho, mostrando que nós, de fato, nós somos cristãos, sabemos por onde caminhamos e quem nós seguimos. Para finalizar, eu gostaria que, agora começando pelo Donato, vamos começar. Até que enfim começar pelo Donato agora. Não, começamos com ele, né? A primeira foi para ele? Foi com ele. Eu Rapidamente, queria mudar de lugar, né? com a Fabiane, mas não deu tempo. Rapidamente, gostaria de ouvir um pouco do testemunho, né, de cada um, da sua vida. Uma coisa rápida, né, para a gente concluir, então, o nosso bate-papo. Bem, então o tema central é essa questão da atuação do leigo, mas então eu vou sair um pouquinho desse tema central, só para ficar na experiência que eu vivi também. O Júnior falou de sofrimento, essa questão da minha doença que eu tive, né? Um tumor no cerebelo, no ponto esquerdo ali, no nervo auditivo, né? Então, só para dizer o seguinte, as limitações vieram, né, aos montes, né, até na comunicação se percebe logo assim, mas eu sinto também, desde o início senti, a grande presença de Deus transformando no meu interior, né? Se interiormente eu mudei e bastante, né, na aparência pelo menos, mas também no interior, já no lado positivo, eu sinto que eu mudei bastante também. Passei a ser mais humilde, passei a entender mais também a dor das pessoas, né? E a fazer também, junto lá em casa com a família, né, com a esposa, fazer uma nova caminhada de fé também a partir dessa situação que afetou não somente a mim, mas também a toda a família, né? A gente teve bastante limitações físicas nesse sentido, mas então o que eu quero dizer é que realmente, apesar de tudo isso, né, eu cresci bastante por dentro, em termos também de oração e de sentir a oração das pessoas, a importância dessa solidariedade na dor, nessa comunhão, né? Então tudo isso para mim é reino de Deus, tudo isso para mim é atuação de Deus através de Jesus, através também dos irmãos da igreja, né? Atuação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, presente na nossa história, presente na nossa caminhada, para que nós possamos sentir de fato que um dia, né, esse corpo vai se terminar, mas vai ficar o que é mais importante, que é o corpo glorioso, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente viveu em termos de solidariedade, perdão, comunhão e fé verdadeira, né? Então, seria pouco isso para a gente. Muito bem. Então, está aí o testemunho do Donato, né? Que a experiência do sofrimento, mas olhando também as coisas positivas, né? Que é o que é mais importante, né? São as coisas positivas, né? Aquilo que foi superado, né? Ficam as marcas, porque tudo na vida acaba marcando de alguma forma, né? Mas o importante é chegar a uma conclusão positiva, né? De crescimento, de vida, de se tornar mais pleno, né? Diante de Deus, diante dos irmãos, né? Isso. Então, eu converso então agora com o Paulo, né? Paulo também. Ok. Ô padre, eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora, né? Eu sinto que essa proteção sempre me acompanhou. Quando eu nasci, né, desde pequeno, até os 17 anos de idade, eu morava em São Paulo,
eu frequentava a paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Depois, minha família se mudou para Monte Sião. Em Monte Sião, eu frequentava o santuário hoje de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Aí vim estudar aqui em Itajubá, Nossa Senhora da Soledade. Minha primeira comunidade, Nossa Senhora da Agonia. E hoje, Nossa Senhora do Sagrado Coração, né? Então, essa proteção maior de Nossa Senhora sempre me acompanhou. E isso me livrou de muitos problemas na vida, né? Todos nós temos problemas, mas só para citar um, eu estive uma vez, tinha 35 anos, internado em Campinas, com endocardite, né? Bactéria no coração, e fui desenganado pelos médicos, né? O médico um dia chamou minha esposa, um domingo, e falou para ela, olha, o óbito é hoje, chama a família, porque hoje ele vai morrer, né? Ele não tem chance de sobreviver. Bom, enfim, com tanta oração, né? Tanto pedido de terços de orações diversas, né? Claro, a gente sabe que quem cura, quem dá a graça maior é Deus, mas sempre com Nossa Senhora à frente, né? Devoção de toda a minha família. Eu saí do hospital, né? E depois disso tive essa consciência de que eu devia servir a Deus. E sempre tive pessoas como instrumentos de Deus na minha vida, me chamando, né? Então eu me lembro, só para citar alguns casos, quando eu fui entrar na comunidade Nossa Senhora da Agonia, na época, eu fui convidado para montar, né, para formar um ministério de música, que lá eles não tinham cantores nas missas, né? Eu não sabia que eu tinha uma boa afinação, que eu tinha uma cantora, né, minha filha Soraya dentro de casa, que até hoje persevera comigo, e eu abracei esse chamado. Fui convidado para o cursílio pelo Paulinho, lá da nossa comunidade, né, o Paulinho Duarte, marido da Rita, e até hoje persevero no movimento de cursílios. Fui chamado para ser vicentino pela Meire, esposa do Hernani, e até hoje eu procuro servir os pobres, né, também nesse movimento da nossa Igreja Católica, da Sociedade São Vicente de Paulo. E o maior chamado que até hoje, né, eu procuro no dia a dia dar sequência, foi quando nós estávamos, logo no início, né, da comunidade Nossa Senhora da Agonia, que eu já citei aqui, que eu participei, nós estávamos num jantar, numa festa portuguesa, para angariar fundos para construir o santuário, e lá, durante o jantar, o conhecido na cidade, vivo ainda hoje, graças a Deus, o engenheiro Pacheco, uns chamam de doutor Pacheco, né? Seu Pacheco, ele veio até a mesa em que eu estava e disse que alguém precisava escrever sobre aquela festa no jornal. E ninguém se dispôs, e ele falou, olha, você vai escrever, ele me apontou. Falou, eu vou te arrumar um espaço no Jornal Sul de Minas e você vai escrever sobre a festa. Eu fiz um pequeno texto para poder publicar no jornal, e a partir daquele dia nunca mais eu parei. Eu fiquei escrevendo no jornal por 13 anos, graças a Deus, né, até hoje eu evangelizo através também de textos, né, não só em sites, como em artigos semanais que eu encaminho para amigos, como diariamente pelo WhatsApp, né, pequenos textos, mensagens, que toda noite eu escrevo para poder mandar, graças a Deus, livros que eu já escrevi, continuo escrevendo. Então, estes chamados, né, que nós assumimos em favor da construção do reino de Deus, nós, leigos, não podemos deixar de fazer. Porque eu sou da seguinte opinião, o que nós não fazemos, né, fica um buraco. Né? Se outra pessoa faz, ele faz a parte dele. A nossa parte continua sem fazer. Então nós temos que continuar dando esta contribuição. Porque sem essa contribuição da parte de cada um, nós sempre vamos ter menos operários na messe. Então, de minha parte, eu espero servir a Deus para sempre naquilo que eu abracei, naquilo que eu posso servir de melhor. Muito bem, Paulo. Aí também o testemunho, né, da sua vida, sua história, né, um pouquinho da sua história, da sua caminhada dentro da igreja, também dos desafios enfrentados, né? Então, que Deus continue também te iluminando a sua caminhada aí, sempre levando essa palavra de Jesus, né, através de ações no mundo, né, de forma concreta. Amém. Agora eu vou falar com o Júnior e vou deixar a Fabiana para encerrar, né?
Um testemunho que eu gostaria de colocar na nossa vida de missionário, né, de igreja, a gente tem vários, não só os nossos, mas que a gente, algumas graças que a gente consegue enxergar, né? Mas eu não morava no bairro do Anhumas, né? Eu tive uma situação da vida que a gente foi morar no bairro, eu, a minha esposa, meu filho e a minha sogra. E eu não estava tão vinculado à igreja, né? Estava passando por um processo de depressão, precisando muito da ajuda dos familiares, dos amigos, né? E um belo de um dia me apareceu o Denival, que é nosso coordenador, bateu no portão, que a minha sogra tinha ido na missa algumas vezes, e queria pedir se nós aceitávamos ter a novena de Natal dentro de casa. Aí eu pensei, nossa, mas novena de Natal eu tinha quando eu era criança, em Maria da Fé, meu tio, meu avô, meu tio Geraldo tocava violão, né? E eu falei, nossa, quanto tempo não ouço falar da novena de Natal nas casas, mas vamos fazer sim, aceito. E achei que iria lá um casal, né? E de repente chegou a comunidade lá. O pessoal todo ali, tinha aqui umas 12 pessoas lá, encheu a casa de gente. Eu estava naquele momento ruim de vida, sabe? Passando por esse processo depressivo que, graças a Deus, se foi. E eu calado, quieto, tímido, né? O pessoal falando, fazendo o encontro, quando de repente pediram para eu me expor, né? O que eu achava daquele assunto que estava sendo debatido, e ele também era para falar da sua experiência de fé, de vida, né? E eu fui lembrando daqueles momentos de criança, depois dos momentos de grupo jovem que a gente teve, que foi muito atuante ali nos anos 95, e foi caminhando. Passou uma semana, me chamaram para ir na missa, eu fui, passou um pouquinho, o Denivaldo bateu lá em casa, Júnior, você vai fazer a leitura na próxima missa, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou. E fui, fiz a leitura e comecei a enganjar na comunidade, e tive a bênção, né, a graça de ter o padre Valmir chegando na comunidade, que estava lá se preparando para começar a construir a igreja, e de repente ele falou que a gente precisaria dos acólitos na comunidade, né? Eu sempre tive aquela vontade, mas nunca tive a coragem. Tinha vontade, mas não tinha coragem. Ele veio e deu aquele pontapé. Não, você quer? Eu falei, quero. Então você vai fazer o curso. Eu falei, nossa, mas eu já tenho um pouco mais de idade. Geralmente acólito é o jovem. Ele falou, não tem nada a ver. E vamos, e já vou ir para 3 anos no acolitato lá. E tirou o nosso projeto da construção da igreja do papel, né? E sou agraciado de poder participar da comissão na construção. E assim, eu fico feliz em ver aquela comunidade simples, humilde, que está caminhando, está indo, está conseguindo, e a igreja está levantando as paredes e vai colocando o telhado, e a gente vai fazendo a campanha de telhado, campanha de tijolo, campanha de cimento, e ganha uma doação daqui, alguém ganha dali, de repente vem alguém de fora, assiste a missa e deixa uma doação. Então é bonito de se ver o que aquela comunidade está fazendo. Os carnês que vocês distribuem são importantes também? Sim, e eu fico muito feliz de saber que eu cheguei ali no momento que eu não estava tão bem de saúde, e tive um puxão de orelha da comunidade para seguir com eles, e conseguir o meu espaço junto com eles, né? Então eu fico feliz de ter esse testemunho de vida na comunidade que está caminhando, que está conseguindo construir a sua igreja de pedra, né? Muito bem, então está aí também o testemunho do Júnior, né? Olha como que Deus, através dos momentos difíceis que às vezes a vida coloca no nosso caminho, né? Como que Ele aproveita desses espaços também para nos aproximar mais dele, né? E às vezes são as pessoas que têm um sal, que ela chega e coloca lá na sua ferida, que queima, que dói, mas que te fala a verdade e que te constrói. Ela te edifica e ali você continua caminhando, né? É verdade. Então fica aí também o testemunho do Júnior. E agora,
vamos colocar a cereja no bolo com a única mulher aqui conosco nessa noite, a Fabiana. Então, como eu havia falado no começo, né, a minha caminhada começou, né, quando eu fiz o encontro do Cursilho, depois eu fui trabalhar com os vicentinos, e a partir daí eu comecei a participar das celebrações, né, da Santa Missa, todos os domingos eu ia, comecei a levar as crianças, né, na igreja, e assim, o pessoal da comunidade ficou muito feliz por eu estar participando, porque eu acho que o medo que eles tinham, e hoje em dia, pensando bem, se eu não tivesse entrado na comunidade para participar, eu teria tirado o Emílio. Porque era uma época que tinham poucos cantores na igreja, tinha final de semana que o Emílio cantava sábado e domingo na missa, tinha essas missas em comunidades que ele ia, e eu ficava sozinha com as meninas, então a gente brigava muito por causa disso. Até quando eu comentei isso no cursilho com as meninas, o pessoal ainda falava assim, nossa, as mulheres brigam porque o marido vão no bar, você briga porque seu marido vai na igreja. Mas não é, como eu não participava, então eu não entendia isso, né? E comecei a participar, e chama a gente para fazer uma leitura, aí chega mês de maio, tem uma coroação de Nossa Senhora, pede para a gente preparar com as crianças, e fui me envolvendo de uma tal forma que comecei a cantar num coral que nunca tinha cantado na minha vida, né? E nisso eu não parei mais, comecei a trabalhar no cursilho, nos encontros, né? Fui chamada, eu fiz o cursilho, passou 2 cursilhos, eu já fui chamada, e até hoje, né, eu estou no movimento, servindo sempre que me chamam, eu dou meu sim para Deus. Durante um tempo, durante 5 anos, eu fui coordenadora dos coroinhas na comunidade, mesmo sem ter sido acólita e coroinha, eu fui estudar, e estudar muito, foi um pedido do Padre Edivaldo na época, porque não tinha quem assumisse a coordenação. E as minhas filhas, a Larissa, na época, foi falar, mãe, precisa de alguém. Então, elas me ajudaram muito nisso, e hoje, né, são acólitos, são coroinhas, a Aline é coroinha também. E depois, né, fui convidada para ser ministra da Eucaristia. Hoje eu estou como vice-coordenadora da comunidade, estou como vice-coordenadora no movimento de cursilho da Arquidiocese, né? E assim, eu estou falando isso, já que eu estou aqui para finalizar, né, padre? Quando a gente fala, a gente faz isso, faz aquilo na comunidade, a gente não fala para mostrar que a gente é melhor, que a gente tem. Às vezes a gente faz muita coisa por falta de pessoas. Então, eu acho que assim, é uma hora bem oportuna da gente, né, fazer esse chamado para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, que falta muita gente para servir. A messe é muito grande, né? E os trabalhadores ainda são muito poucos. Então, Deus capacita a gente, sim. Quando eu fui porque eu achava que eu não sabia fazer nada, mas eu sabia dirigir. Então, o que eu pude oferecer naquele momento era isso, e era o que eles estavam precisando. Então, e a partir dali, Deus foi me capacitando em tudo que eu fui fazendo, eu vi a mão de Deus, né? Então, é esse chamado mesmo, é esse convite, né, que eu quero fazer. Eu acho que é um convite também que o padre também, né, gostaria de fazer para chegar em cada um, né? Venham participar, né? Não espere ser convidado, porque às vezes a gente fica esperando, né? Eu não vou porque fulano me chamou. A igreja é uma panelinha. E não é assim, né? Tem serviço para todo mundo, né? Tem muito serviço. Nessa época de pandemia mesmo, quantas pessoas a gente precisava para vir ajudar agora nas missas? Olha lá no nosso grupo de voluntários, são pouquíssimas pessoas, a gente precisa de muita gente, aí acaba sobrecarregando. Então, muitas vezes, as pessoas veem a gente à frente das coisas, não é porque a gente é melhor, porque a gente é fominha, que a gente quer estar ali, é por falta mesmo de opção. Quantas vezes a gente precisa cantar 2, 3, 4 missas seguidas porque não tem gente para cantar? Ninguém é concorrente aqui, não, né? De jeito nenhum. E outra coisa, acolher as pessoas, né? Eu falo assim, eu gosto muito de trabalhar com o jovem, porque eu acho assim, o jovem, todo mundo fala que é o futuro da nossa igreja. Não, eles são o presente. E assim, e quantos na nossa comunidade a gente vê
que são frutos do trabalho da gente ali. Quantas pessoas que cantam, que tocam hoje, que começaram a cantar lá atrás no coralzinho, e hoje em dia cantam muito melhor, tocam muito melhor, né, do que a gente ali. Então, você vê, dá essa abertura. Nós que já estamos, né, dá essa abertura, e quem não participa, se oferece, vem na secretaria paroquial, pergunta se, né, no que pode ajudar, vai no coordenador, não espera o padre não vai chamar a gente, porque o padre não tem não tem como ele ter um contato com cada pessoa e chegar para fazer esse convite. Seria ótimo, né, padre? Se pudesse chegar e fazer pessoalmente, né? Seria muito bom, né? Mas não às tem, vezes, é não é possível. impossível. Por isso que tem os leigos para ajudar o senhor nessa missão. Então, chega as pessoas, pergunta, se ofereça, né? Não espere ser convidado para participar. E eu falo assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né, de servir a Deus. Eu falo que eu só sou 100% feliz quando eu estou servindo. A partir do momento que eu paro, porque tem dia que a gente desanima, né? Tem dia que dá um desânimo na gente, a gente fala assim, eu vou largar de tal pastoral, vou largar mão disso, vou diminuir, porque tem época que é demais. Eu ainda brinco lá em casa, eu falo assim, eles ficaram tanto no meu pé para eu ir para a igreja, que às vezes tem hora que ele fala assim, pelo amor de Deus, agora você tem que parar. Eu falo assim, foi vocês que quiseram isso, então agora vai ter que aguentar, né? Então, a gente é muito feliz, né? Deus recompensa a gente de muitas formas, igual o Paulo falou, a gente não faz uma barganha com Deus, mas sem pedir, a gente estando ali, a gente é muito feliz e a gente sente a presença de Deus ali, a gente vê que Deus está agindo na vida da gente. Então, para finalizar, esse o convite que eu faço, é que todas as pessoas venham, pelo menos, experimentar, né? Esse servir, né, na igreja, venha participar de alguma pastoral, de algum movimento, né, para a pessoa ver o quanto que é bom, o quanto muda a vida da gente, o quanto a gente é mais feliz quando a gente tem Deus e quando a gente está servindo, porque é muito mais gratificante para a gente que está dando do que quando a gente recebe alguma coisa, né? Então, eu gostaria de deixar esse convite mesmo, que as pessoas que não participam, que venham conhecer, né? Procure uma comunidade, se ofereça, porque é para Deus que a gente está servindo, né? Está fazendo. Jesus continua respondendo aquela pergunta, né? Mestre, onde moras? Ele diz, vinde ver. Então, se você se sentir tocado também por esses testemunhos, né, como a Fabiana reforçou aí o convite também, né, para aqueles que desejarem trabalhar na igreja, serviço tem. Ninguém na igreja fica desempregado, viu? Só não tem dinheiro, mas serviço tem, tá? Então, é a serviço do reino, da gratuidade. Então fica aí o apelo. E eu quero agradecer, então, nossos 4 convidados de hoje, né? Donato, o Paulo, a Diana, o Júnior, por se dispuserem a vir, né, aqui, conversar conosco essa noite sobre esse tema, também deixar aí seu testemunho de vida, os desafios enfrentados, né? Mas também, acima de tudo, a alegria de estarem dentro de uma comunidade, dentro da igreja, servindo por amor a Cristo e por amor aos irmãos. Muito obrigado a vocês. Obrigado, senhor padre, pelo convite também, viu? Uma felicidade muito grande, né? Acho que de cada um termos participado aqui desse momento, dessa reflexão. E mostra a multiplicidade, né? A variedade de pessoas, e a igreja é isso mesmo, né? É uma diversidade, mas em cima e em torno de um mesmo Cristo, né? Sim. Cabeça, nós somos os mesmos, né? Exato. Eu quero lembrar que amanhã, dia 26, nós vamos falar um pouco, amanhã estarão aqui outros catequistas, né? Ontem nós falamos com os catequistas, né? Amanhã estarão aqui os catequistas, a Antoniela, da comunidade Nossa Senhora do Sagrado Coração, o Nilson, aqui da comunidade Nossa Senhora da Soledade,
também a Patrícia, aqui da comunidade Nossa Senhora da Soledade, e a Rosângela, que é da comunidade Santa Margarida Maria. E o tema de amanhã vai ser catequese e família, um tema muito importante, e é bom que você que está em casa gaste o seu tempo para ouvir também essas partilhas, porque isso com certeza só vai enriquecendo, assim como foi o dia de ontem, como foi o dia de hoje, né? Está sendo o dia de hoje. A gente, através de outras pessoas, a gente vai descobrindo. E é muito importante todos nós sabermos. Ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender, e ninguém é tão raso que não tenha nada a ensinar. Que você saiba ouvir, saiba partilhar. É dessa forma que a gente vai enriquecendo a nossa caminhada de fé. Então, agradeço também os nossos telespectadores, radiovintes que nos acompanharam. Eu vi aí vários recados também das pessoas que estão assistindo, né, mandando aí seus recados. Nosso agradecimento a todos vocês, né, elogiando também os nossos convidados, né, pela partilha. Então, a todos vocês também a nossa gratidão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós, pela intercessão de nossa querida Mãe e Padroeira, Nossa Senhora da Soledade, a bênção do Deus que é cheio de amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até amanhã com mais um programa Encontro de Fé. Fique com Deus. TV da Soledade apresentou programa Encontro de Fé.